Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: o necessário é vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bondoso Deus, glorioso Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te bendizemos por esse momento, ó Pai. Eis aí a tua palavra que foi lida. Eis aí, ó Deus, o nosso coração que anseia por ouvir a tua voz. Mais uma vez eu te peço, reconhecendo a minha limitação, a minha impotência diante dessa demanda, ó Pai, precisamos ser edificados por Ti, precisamos ser alimentados por Ti. Libera sobre nós a Tua palavra, porque só Tu podes, ó Pai. Só quando Tu falas é que coisas gloriosas acontecem, Senhor. Só quando Tu falas, ó Pai, é que a libertação acontece, é que a cura acontece, é que a alegria acontece, é que a paz se estabelece, porque a Tua palavra, ó Deus de Israel, é gloriosa, é tudo que o mundo precisa. Ó Deus, manifeste o Teu favor, glorifica o Teu nome mais uma vez e fala aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Peço, irmãos, que se assentem. Interessante dessa mensagem que o título é Nascido da carne ou nascido do Espírito? Esse homem era mestre, ele não era qualquer um, ele não era um leigo, ele era um mestre, príncipe dos judeus. E mais para frente Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel, não sabe isto? Ele ficou realmente sem entender, porque ele falou assim: como pode nascer de novo? Como pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus, ele não aceita o elogio dele. Ele acaba de elogiar Jesus e logo Jesus replica ele de uma forma aleatória o que ele vem dizendo, né? Ele podia: obrigado, né? Porque ele faz um galanteio, né? Ele faz uma lisonja com Jesus. Olha, mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais. Ele ignora aquele elogio e fala, Jesus vai diretamente ao ponto. Ele não faz arrudeio. Olha, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É interessante que esse mestre, ele vai de noite encontrar com Jesus. Provavelmente ele ficaria envergonhado de dia, e alguém perceber ele indo procurar Jesus. E o que ele fala
é toda a temática dessa mensagem. Ele fala bem claro: necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E hoje o grande problema da cristandade, de uma forma geral, é de pessoas que não nasceram de novo. Não nasceram. Ou se nasceram, às vezes até nasceram. Porque mais para frente, exatamente no versículo 5, ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Agora, ele não fala só nascer de novo. Agora ele começa a especificar: nascer da água e do Espírito. Agora no 6, é que ele fala realmente a temática do assunto. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que nós vemos hoje no meio evangélico é inúmeras pessoas que nasceram de novo, mas não nasceram da carne, do Espírito, nasceram da carne. E hoje nós vemos uma igreja fraca, porque pessoas são atraídas pela carne e geradas na carne, não são geradas no Espírito. E a atração de algumas pessoas para o Evangelho foi uma atração carnal, não foi uma atração espiritual. Ele não foi atraído com verdades. Às vezes, algumas pessoas falam que eu sou um pouco contundente, mas não há como você não ser contundente naquilo que a palavra é contundente. Por que a igreja hoje ela é fraca? Porque a maioria das pessoas são atraídas carnalmente. Ele não é atraído ao Evangelho da forma que Jesus atraiu, da forma que João Batista atraiu. Olha em que consistia a pregação de Jesus e a pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Então, alguém me perguntou, eu não sei se foi o Nino, acho que foi o Nino no WhatsApp, né? E o Evangelho, porque eu estava falando do ismo, né? Todo ismo, ele tende a uma anomalia, não importa o ismo, seja calvinismo, petroberacionismo, arminianismo, todo ismo, toda pessoa que se rotula em algum ismo, não é sadio. E aí ele perguntou, o evangelismo também, hoje ele é, por exemplo, será que seria certo dizer assim: olha, Jesus te ama? Não, Jesus te amou e morreu por você. Agora você é inimigo dele, porque o teu pecado faz inimizade entre Deus e você. Não, queremos um evangelho bem adoçado. E Jesus não adoçava. Prova essa que várias pessoas foram embora. O jovem rico foi embora, não é verdade? Quando ele fala de comer a carne e beber o sangue, algumas pessoas vão embora. E aqui ele já deu uma paulada, né, em Nicodemos, né? Ele ignorou o elogio e falou dessa maneira, e Nicodemos bugou, né? Falou: como é que pode entrar no ventre de novo? Tu és mestre de Israel, não sabe disso? E hoje, irmãos, existem pastores, presbíteros que não sabem isso também. Porque se soubessem... Bom, peraí, irmãos, quem nos comissionou a pregar o evangelho? O que nos comissionou? Porque ele sabia que as ovelhas dele escutam a sua voz. Então eu não preciso de dar um jeitinho no evangelho para as pessoas queiram ouvir. Não preciso. E hoje nós vemos um evangelho de pessoas geradas na carne. E existe um evangelho para atrair a todo mundo. Existem técnicas de multiplicação de igreja carnais, gerando pessoas carnais. Olha que Paulo diz: olha, filhinhos, porque eu sinto as dores de... Porque até agora eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja zerado, seja formado em vós, ou gerado. E essas técnicas fazem pessoas nascer da carne.
Se o camarada é avarento, que uma grande maioria é, a pregação é: Deus é dono do ouro e dono da prata, venha para Jesus, que agora você vai ser cabeça, não vai ser cauda, você vai ser rico. Foi gerado, Jesus te ama e vai fazer você ficar rico. Não foi isso que Jesus falou? Arrependei-vos. O evangelho é para colocar o homem no lugar dele. Você é pecador, você está afastado de Deus, e você precisa reconhecer o seu pecado. Claro que, se você reconhecer e se arrepender, não importa o tamanho que for, ele vai jogar no mar do esquecimento. Aí é ser gerado, ser nascido do Espírito. Mas muitos não. Eles vieram por evangelho porque disseram que Abraão era rico, que Jó era rico, só que esqueceram de dizer que Jesus não tinha pousada certa, onde repousar a sua cabeça, e nenhum dos apóstolos enriqueceram. Então, na ótica de alguns pregadores, Jesus foi um péssimo mestre. Então eu posso entender assim: Jesus fica aquele tempo que ficou com ele, pregando 3 anos, vai embora, e nenhum dos apóstolos enriqueceram. Jesus não ensinou certo na mente deles, né? Jesus falhou. Se alguém tem problema de identidade e acha que a igreja é um palco, e muita gente está pensando que a igreja é um palco. A gente vê isso muito em festividade em igrejas. Todo mundo quer cantar na festividade. Então, para a igreja, os irmãos não ir embora da igreja, aí na festividade na igreja, um canta, outro canta, outro canta, outro canta, outro canta. E opa, não, peraí, a coreografia vai. Quando chega a hora da mensagem, o povo já não aguenta mais de ficar sentado, uns vão embora, e os que ficam. A palavra não tem honra, porque essas foram geradas na carne. Eles arrumaram uma vitrine, eles querem ser vistos. Aí no dia da festividade, a roupa mais bonita, aquele salto, e ainda bota no Facebook. Nada contra o salto não, irmão. É só fazendo essa... Nascido na carne. Por isso que temos uma igreja fraca. Quem entrou no evangelho agora acha normal. Mas a minha infância no evangelho e minha juventude, eu não lembro de um crente que se suicidou. Não lembro. Agora, toda semana é um crente se suicidando. Pior, até pastores. A igreja fraca, que foi gerada na carne. Ele está lá no mundo se achando um nada, cheio de crise existencial. Aí ele vai num lugar desse de revelamento aí e fala: Deus vai te exaltar. Aí, opa, vou ser exaltado, vou virar um cantor famoso, um pregador. E o cara entra nessa. O cara acredita que Jesus morreu na cruz para exaltar ele, gerado na carne. Outros ainda falam assim: olha, se você tivesse nessas igrejinhas aí, você ainda era só membro. Aqui você é líder de jovem, líder de célula. E o cara acredita naquilo. O cara acha que ele está... Eu amo a minha igreja me reconheceu. A tua igreja não falou a verdade para você. Tira o cargo dessa pessoa e vê o que acontece com ela. Acabou a igreja. Só tirar o cargo. Tirou o cargo dele, acabou. Porque ele está preso naquele cargo. Gerado na carne ou gerado no espírito? Gerado na carne, irmão. Se emocionam, se alegram. Aí fala: eu era um nada no mundo, fui para Jesus, Jesus me valorizou. Valorizou não, irmão. Criaram um palco para você. Enquanto esse palco estiver montado, você está bem. O dia que esse palco sair, acabou. É como se tirasse o cadafalso e você se enforcasse. Gerado na carne ou gerado no espírito? O crente gerado na carne, ele se alimenta de coisas da carne. Então, ele se alimenta de palco e se alimenta daquilo que eles fizeram um curso. Eles se tornaram PhD em multiplicação de igrejas. Carnalmente.
Aí o camarada está naquele clã. Claro, irmãos, é bem normal, quem te ama. Os irmãos da igreja, se o pastor fala assim, ó, eu vou te transferir você para Maricá e vou te dar uma casa lá, eu ia ficar vindo aqui de vez em quando, porque eu ia sentir saudade dos irmãos. Isso é uma coisa, isso é normal. Nossa irmã mesmo que está vindo, se eu fosse no lugar dela, não sei o que eu ia fazer, porque o pastor Cleiton é um amor de pessoa. Eu teria dificuldade, ela vai continuar lá. Ela contou para mim e eu achei isso maravilhoso. Se não fosse assim, não havia esse amor, normal. Agora, eu estou num lugar, e toda vez que tem uma reunião de obreiro, eu entro em depressão, tenho que tomar calmante. Tem um lugar que eu sou cobrado meta financeira e meta pessoal, que todo dia eu falo mal daquela igreja, porque a igreja está toda torta fora da palavra, mas eu não saio de lá porque os meus amigos estão lá. Esse não foi gerado no espírito, foi gerado na carne. Ele está preso a um clã, não é verdade? Está preso a um clã. Eu tenho cliente que entra na minha loja, toda vez que ele entra na minha loja, eu tenho que ouvir as mazelas da grande, olha que a igreja dele é grande, como eu não posso falar o nome, né? Teria até vontade, enorme, é linda, imagina uma coisa linda de uma igreja. Se eu não vou falar muita coisa que eu vou acabar denunciando, mas todas as vezes que ele entra lá, que ele senta para cortar o cabelo, eu tenho que ouvir aquilo tudo. E ele não sai de lá por quê? Os amigos estão lá. Ele não vai trocar aquele púlpito bonitão que ele senta por outro lugar, não é verdade? Ele ama os primeiros assentos. A igreja para ele massageia o ego. Ele acha que ele está sendo honrado. Amados, quando a Bíblia fala que ele vai nos exaltar, tem gente que não entende, irmão. Lembra que Cristo falou assim, Jesus falou dessa maneira: o reino dos céus não vem com aparência exterior. A exaltação de Jesus na nossa vida é aqui dentro. Quando explode a exaltação no nosso coração, quando a gente sente o quanto Ele nos ama, calúnias não doem mais. Calúnias parece que vem, parece que foi um mosquitinho que passou. A gente fica igual o João, importa que diminua e ele cresça. Não estamos preocupados se vamos cantar no dia da festividade ou não. Nós estamos preocupados nas almas que estão morrendo. Enquanto as pessoas estão brigando para cantar na festividade, almas estão... Eu nunca vi gente brigar para ir evangelizar. Alguém já viu? Não. Eu nunca vi alguém brigar para... Eu quero orar. Não. Nascido da carne. E é algo tão sério, irmãos, que o Santo me incomodou agora de tarde. Eu pensava em falar outra mensagem, porque isso é muito sério, irmão. Seria, eu não sei se é tão cômico ou é tão trágico, porque pessoas estão morrendo, irmão. Venha para cá que eu vou te te consagrar missionária. Aí consagra o irmão a missionária. Aí no dia da festividade, ela é missionária, quem manda sou eu. Aí brigou por causa da cor do sapato. A briga era por causa da cor do sapato. Como ela não conseguiu ter a razão, e o marido não foi a favor dela, ela tomou veneno e morreu. Ela estava preparada, irmão, para fazer essa obra? Não estava. Mas quando deram o cargo para ela, né? Ai, que alegria! Esse pastor me honrou. Lá onde eu estava, eu era membro. Aqui eu sou missionária. Prazer, missionária fulano de tal. É assim? Tem gente que é assim, né, mano? Falta pouco botar assim na testa, assim, ó, missionária, então pastor. Ele não consegue fazer, meu nome é fulano de tal, não. Prazer, pastor, missionário fulano de tal. Gerado na carne. Quem sabe na hora que ela for consagrada missionária, ela vai, como esse pastor me ama, ninguém me deu valor. Não, colocou um peso que você não iria aguentar. Porque Jesus
não colocou problema em você querer ser um pastor ou fazer a obra. Só que quem vai te colocar em algum cargo tem que te explicar como é que funciona o negócio. Quando ele lava os pés do discípulo, ele fala: ó, no meio de vós, os grandes dominam. Agora, no meio do mundo, os grandes dominam. Agora, no meio de vós é diferente. Aquele que quiser ser o maior, seja o serviçal. Se você pretende, em qualquer igreja, cuidar de vidas, trabalhar em algum setor cuidando de vidas, meu amigo, se prepara para lavar os pés do discípulo. Ele lavou os pés. Se prepara às vezes para ouvir calúnias, malcriações, cuidar de pessoas e as pessoas não entenderam o teu amor. Só que na mente dele, quando ele foi consagrado a alguma coisa, ele é o dono da boca. Ele é o que grita mais alto, é o que bate na mesa, e todo mundo tem que respeitar ele. Não foi assim que aconteceu com Pedro, com Paulo. Paulo pregava, que era uma maravilha, né? Aí estava pregando todo alegrinho, tomava uma coça. Escondido, não em público. Estão inventando o evangelho? Mas pastor, mas então, por que vale a pena fazer a obra de Deus? Simples, irmão. Enquanto as calúnias estão acontecendo, enquanto as calúnias estão chovendo sobre você, injúrias, a glória de Deus está brotando no teu coração. Aí você fala: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. É diferente. Normal seria você estar todo feliz, porque todo mundo, quando você chega, bota um tapete vermelho, bate continência para você, aí claro, tu estava feliz. Agora, o ponto alto do evangelho é que Paulo falou, a loucura da pregação. Tu está fazendo a obra de Deus, ou é presbítero, ou é responsável pelos irmãos, pelas irmãs, e cuida de pessoas, e pessoas te caluniam, cuida de pessoas, chuta a tua canela, e você nem sente, porque você foi nascido do Espírito. Mas como é que é isso, pastor? Simples. Observe o que fala no Evangelho de João. Eu não vou abrir para ganhar tempo, mas diz assim, ó: a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Ué, pastor, como é que é isso? Simples, irmão. Quando você nasce da água e do Espírito, à medida que você está nascendo do Espírito, o seu ego carnal está morrendo. É automático. E à medida que o teu ego carnal está morrendo, calúnia não dói mais em você, porque você não está nem preocupado com o cargo. Você está igual Davi. Davi amava a presença, Saul amava o trono. Saul morria de medo de perder o trono. Davi não estava nem aí para o trono, ele estava preocupado em não perder a comunhão. Então essa pessoa se suicidou porque ela nem sabe, ela não foi gerada no Espírito, ela não sabe nem o que é ser um missionário, ser um pastor. Não sabe. Olha o que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sofre pois as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmão, só tem condição de cuidar de vidas crente morto. Por isso que está em Colossenses: vós estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. É por isso que Paulo fala: eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você está morto, você suporta a arrogância das pessoas, você suporta as flechadas, da mesma forma que Estevão, recebendo as pedradas, ele fala: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Jesus sendo crucificado, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a diferença. Já perdi muito obreiro dirigindo igreja porque eu não consagrei a pastor, porque eu não consagrei alguma coisa, porque eu sei que um dia eu... Já imaginou, irmão? Será que você conseguiria dormir sabendo que você consagrou uma pessoa a pastor, que não tinha condição de ser, e ia se suicidar depois? Eu não ia dormir bem nunca mais. Eu prefiro perder um amigo do que jogar ele.
Tem gente que não percebe, irmão. Toda vez que você coloca alguém em algum segmento de destaque na igreja, ele é a bola da vez para o diabo. E se ele não estiver preparado, você mata a pessoa. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E alguns são nascidos da carne e nem percebem. Ah, não, mas ele é nascido do Espírito, porque ele fala umas línguas estranhas lá. Claro que fala. O camarada falou: ó, só vou consagrar você a obreiro se for batizado, se for dizimista e batizado com o Espírito Santo. O camarada está doido para uma vaguinha de obreiro. Ele vem, ele fala até alemão se precisar. O sistema é doentio, irmão. O sistema é doentio. Como que isso é protocolo para consagrar alguém? Bom, se isso fosse protocolo para consagrar alguém, quando Nicodemos fosse evangelizado por Pedro, ele não seria batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Irmão, batismo com o Espírito Santo é dom, é favor imerecido, é graça. Não mostra nível de... Então, imagina bem, Nicodemos acabou de ser... Foi para dar a expressão: Nicodemos, a partir de hoje você já é presbítero. Tem pessoas enganadas. Então, qual é o protocolo para alguém ser consagrado? Se ele está dando fruto, é o protocolo. Não é se ele é dizimista, ser batizado com o Espírito, ele fala língua estranha. Nascido da carne ou nascido do Espírito? Tem sendo nascido da carne e nem percebe. Ele ficou tão emocionado da ideia de ser consagrado, que até a língua enrolou. Ele falou língua estranha, porque algumas igrejas aí, irmão, se você tiver um dízimo bom e falar uma língua estranha, meu irmão, você é até apóstolo. Não é esse protocolo que Paulo colocou para alguém ser consagrado a nada. Porque senão, quantas pessoas, irmãos, ficam no evangelho vários tempos e são ótimos diáconos? Parece que tem gente que pensa que a igreja é um plano de carreira, é igual um quartel. Você começa membro, depois é obreiro, depois é diácono, depois é presbítero, depois é pastor. Irmão, não existe isso, irmão, no evangelho. Se a tua chamada é ser um diácono, você vai ser um ótimo diácono, irmão. O que faz a obra lá fora, expulsa demônio, cura os enfermos e cura as pessoas, não são credenciais. É a unção que dá em você. O protocolo para alguém ser consagrado é simples: fruto. O fruto do Espírito: mansidão, paz, longanimidade, benignidade, humildade. Esse é o protocolo. Não é essa parte que eles inventam. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas a preocupação em se fazer a casa encher se faz igreja para pessoas nascidas na carne. O que a carne gosta? Aí um dia eu estava conversando com a irmã falou assim para mim: eu adoro festividade na igreja. Ela falou para mim, é maravilhoso, né? Aí bota aquele monte de tapete vermelho, bolas, luzes girando, uniforme, né? Eles gostam de coisas assim. Hoje se faz a igreja para nascido da carne, uma igreja que volta para a lei, porque festas havia na lei: festa da cabana, festa das primícias. Aí, para eles não voltar para o judaísmo de uma vez, eles inventam. Tem igreja que é um ano inteiro de festa: festa disso, festa daquilo, festa daquilo. A igreja é fraca, porque hoje se faz a igreja não para nascido do Espírito, para nascido da carne. Quem é nascido do Espírito, ele não vive uma vida de oração e de jejum e de leitura da palavra, porque disseram para ele que para conseguir a bênção tem que fazer isso. E que quem é nascido do Espírito, ele tem sede de Deus, ele ama um culto de oração.
Então hoje a igreja é assim, porque a predominância da igreja hoje é por nascido da carne. Se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que tudo que a igreja fazia era com jejum e oração. Observe, por exemplo, Atos, capítulo 14, 13, capítulo 13, versículo 3. Olha qual era a rotina da igreja de Atos dos Apóstolos. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. A rotina da igreja era uma vida de oração e de jejum. E olha, quando eles oravam, até o lugar se movia. Estão lembrados? E orando, moveu-se o lugar onde estava. Agora no capítulo 14, no versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A rotina da igreja de Atos dos Apóstolos é uma vida de oração. Por isso que a igreja era uma igreja forte. Porque, amados, quem é nascido do Espírito, uma das coisas que ele entende é o Evangelho como ele é. Ninguém que aceitou Jesus, ele virou um anjo, correto? Não. Ele entende que existe uma batalha entre a carne e o Espírito. Não é isso que fala no livro de Gálatas? A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, para não façais o que quereis. Andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está em Gálatas 5. Lá em Romanos também fala: se pelo Espírito mortificado as obras do corpo, vivereis. Mas o sistema, o evangelho para carnais, ele fala: agora você já é um presbítero, e agora você pode ficar tranquilo que você não vai pecar. E o camarada acha que ele é um sobrenatural. Então ele cai porque ele confia no que disseram para ele. Mas a palavra fala que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. E a única forma de você subjugar a carne é alimentando o Espírito. Se pelo Espírito mortificados as obras da carne, vivereis. Agora eu pergunto: festividade alimenta o Espírito? Não a carne. Rapaz, eu cantei na festividade, aquele som de qualidade, refletores, ai que emoção, ele até chora de emoção carnal. Pulam e gritam na carne. Tudo isso que tem ali, se você for ir num show aí de música pop, você vê. Então hoje a igreja é fraca porque ela gasta tempo com futilidade. Eu sou de um tempo, eu já contei isso, mas eu gosto muito de contar isso, porque parece que quando eu conto eu vejo a cena. Eu era aquele filho que era o mascote da mamãe. Eu não era o mais novo, mas era o mascote da mamãe. E ele me chamava, o nome da minha mãe era Leci, ele me chamava de Leci II, porque eu era a cara da minha mãe e só andava com ela. Mistério, éramos 10 irmãos, mas o mascote era eu. Eu sou do meio, mais ou menos, nos 10. E um dia eu chego numa casa, aí eu vi uma coisa, achei engraçado, eu comecei a rir. Na época, alguns lembram da calça Lee. Irmão Hermélio deve lembrar da calça Lee, né, irmão Hermélio? Calça Lee. Aí quando eu olhei as calças no varal, eu comecei a rir, porque todas as calças tinham um buraco no joelho. Eu falei: mamãe, as calças. Mamãe olhou séria para mim, não brigou comigo, olhou séria no meu rosto, olhou no meu olho e falou assim: meu filho, esses são homens de oração. Eu nunca esqueci disso. Você enclava na casa, a casa não era bonitão, casa humilde, simples. Às vezes o chão era até de aguada, mas tinha aquele cafezinho gostoso, tinha aquela paz, né? Não tem, quando você chega na casa do homem que tem paz, o marido não precisa chamar, não estou dizendo que não deva chamar, né? O marido não precisa chamar a mulher de amor, de meu bem. Você sente no ar aquela paz.
sente no ar, aquela coisa assim, porque eles gastavam tempo com oração, mas não oravam, eu vou orar aqui 1 hora, que aí Deus vai me dar a casa própria. Não é nada disso. Juntava as irmãs para orar, ninguém conseguia mais parar. Aí um começava orando, e era aquele céu, era aquela presença. O povo às vezes ia visitar outra igreja, não tinha ônibus não, o irmão tinha um caminhão basculante, subia todo mundo lá para cima, ia cantando, de quando saía até chegar. Não é porque o pastor mandava cantar não, era cantando, louvando e adorando. O povo era conectado, e se falasse de um louvor que falava de céu, de morar no céu, aí pronto, aí incendiava, que o povo andava tão ligado no céu, tão ligado com Deus, que quando falava de céu, ele já sentia o céu, irmão, porque isso aqui é passageiro. A nossa leve e momentânea tribulação não há para se comparar com a glória que há de ser revelada. Isso aqui é só um tempo, isso aqui é passageiro, o céu é o nosso destino. Agora, não. As pessoas gastam tempo ensaiando coreografia. Irmão, já viu quanto tempo gasta para uma coreografia? Quantas horas se gastam? Se aquelas horas que se gastam naquela coreografia se gastassem em oração, ou leitura da Bíblia, ou jejum, por isso que a igreja é fraca. Aí, o mais interessante, né, que faz uma ornamentação para a festividade de um departamento, ficou lindo, aí quando acaba, desfaz tudo, porque o próximo departamento vai fazer uma ornamentação mais bonita ainda, para mostrar que eles são fera. E no dia da festividade tem que ter a cantina para gerar mais dinheiro. Aí o tempo que eles estão orando, evangelizando, se consagrando, eles estão fazendo salgadinho para botar na cantina. Não sei se um demônio se manifestar, eles vão jogar uma coxinha no demônio para derrubar, né? Porque unção não tem, não gasta tempo. É por isso que a igreja é fraca. Irmão, nossa carne não se converte, irmãos. Qualquer um de nós que não viveu a vida alimentando o Espírito, a carne vai prevalecer, irmão. Não tem pastor, não tem obreiro, não tem membro, irmão, irmão, a nossa carne não se converte, nunca. Por isso que no arrebatamento, nós ficaremos livres desse corpo carnal e receberemos um corpo glorioso. Não tem conversão para a carne. E quando uma igreja, ao invés de ser nascida do Espírito, é gerada na carne, se inclina para as coisas da carne. O evangelho não mudou, irmão. O povo é que arrumou um jeito. Bom, peraí, ele fez as contas assim, a porta estreita, poucos encontram. Bom, quem quer Jesus é uma minoria. Então, deixa eu parar para pensar. Então eu tenho que fazer uma igreja para os carnais, que aí vai ficar mais cheia. Eles deram um jeito. Eles arrumaram um jeito de atrair pessoas pelo ego, atrair pessoas pelo vislumbre ou pela idolatria. Então muitas pessoas estão em lugares atraídos pela carne. E qual a inclinação da carne? Está lá, obra da carne e fruto do Espírito. Uma delas é a idolatria, ou a idolatria do eu vou para aquele ministério ali, rapaz, irmão, vamos para aquele ministério lá, pá, o cara está lá, olha, tem 6 meses, já é presbítero, o cara está lá, ainda é obreiro. Aí o cara, a igreja é boa, vamos lá para aquela igreja lá, aí eu vou virar líder. Idolatria do eu, ele quer ser reconhecido. Irmão, quem é gerado do Espírito, ele não está preocupado quem vai reconhecer ele. Primeiro que ele sabe quem fala na boca dele é Jesus. E se Jesus fala na boca dele, as ovelhas vão ouvir a voz dele. Simples assim. Então, porque a nossa preocupação é ser reconhecido no céu. Agora, se a pessoa tem consciência
que o Espírito Santo age nela, irmãos, é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não brilhar. Mas é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, não é pelos homens. Quando a pessoa é nascida do Espírito, ela pode estar lá na empresa dela, de uniforme igual a todos os outros empregados. Não fala que tem um cargo na igreja, não fala nada. Mas a forma dela agir, alguém fala igual falou para Eliseu, né? A mulher fala: olha, eu vejo que esse homem que passa aí é um verdadeiro homem de Deus. É assim que funciona. Quando alguém é nascido do Espírito, o Espírito age nele, não tem que dar jeitinho não, irmão. Naturalmente, quando ele abre a boca, jorra água da vida. Na forma dele agir, testifica, naturalmente. E ele não precisa de ficar imprensando o pastor por cargo ou por oportunidade. Não, naturalmente o Espírito Santo vai pegando ele e vai levando. Mas volta a dizer, há pessoas muito preocupadas em pregar para multidões, em palanques e carros, mas se esquece que Jesus foi lá falar para a mulher samaritana sozinha. Jesus falando aqui para Nicodemos sozinho. Eunuco, o Filipe pegou para o eunuco sozinho. E às vezes existem almas que você ganha uma alma, mas aquela pessoa vai ser tão usada por Deus, através de uma alma que você ganhou, aquela alma ganha um montão. Olha o efeito dominar no inferno. A igreja nascida do Espírito, que é nascida do Espírito, a diferença dela é essa, é que ela entende o processo. Quem é nascido do Espírito, ele entende até como Deus trabalha, ele está conectado com a palavra. E às vezes tem pessoas que pensam que vão para Jesus e que o tratamento de Deus na vida dele vai ser só massagear o ego dele. A palavra fala que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento, da qual ninguém se arrepende. A tristeza segundo o mundo opera a morte. Há pessoas que pensam, que foram para Jesus, que ele não pode passar por um ajuste. E quando Deus começa a tratar com ele, ele não entende, porque não pregaram o evangelho para ela. Hoje nós vemos uma igreja fraca, porque o que mais tem tempo nas igrejas não é a palavra. Ou quando se tem um tempo na igreja, é aquela revistinha programada e só pode falar daquilo. Tem assuntos que você não pode nem tocar. Por quê? Porque a verdade, às vezes, ela colide com os estatutos de igrejas. É como se fosse o estatuto acima da palavra. Isso lembra alguma coisa por aí, não lembra? Que a gente não pode falar, porque está no YouTube. A instituição está acima da palavra. Não, irmão. Nós temos que depender da palavra, nos submeter à palavra, até mesmo quando se torna difícil. A igreja nascida do Espírito, ela entende que nós fomos salvos pela loucura da pregação. E quem é nascido do Espírito, ele entende o que Jesus vai dizer agora aqui. 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, quem é nascido do Espírito, ele não espera ser entendido por todo mundo. Espera. Uma das formas da gente perceber
a quantas vai o nosso nível espiritual é o quanto alguns crentes, eu não vou dizer nem o mundo, acham que a gente é louco. Hoje, quando a gente prega um evangelho que não tem o que alguns têm, ué, a tua igreja é assim? Uma vez veio visitar um pastor amigo meu, veio visitar aqui, falei, eu não entendi não, eu fui na igreja do pastor Sebastião, minha não, né, do Senhor, e lá não, o culto acabou, não teve visão e revelamento. É o quê? É um pai de santo para entregar uma... Aí eu fui lá, ele nem me deu oportunidade. Irmãos, quem é nascido do Espírito sabe, irmão, tem gente que pensa que quem é nascido do Espírito entende como é um culto. Tem gente que pensa que o culto é assim, o culto está acontecendo aqui e a igreja está assistindo, eu vou lá assistir. Não, irmão, não. O culto começa do portão, está todo mundo adorando, irmão. Se der, você está cultuando, independente do que você faça. Por isso, quando alguém está orando, você confirma a oração da pessoa. Você está ali ligado. Irmão, quem está ligado, irmão, crente nascido do Espírito, ele não está preocupado em fazer coisa que aparece. Ele está ali, aí chega o visitante, ele já logo, já olha o visitante, opa, já vai conversar. Tem gente que fica assim, pastor, quando é que vai ter o evangelismo? Entra uma alma da igreja e sai, e ele, lari. Entra um novo crente na igreja, lari. Irmão, que isso, irmão? Quem nasce do Espírito sabe o valor de uma alma, se coloca no lugar como é que é quando a gente chega novo num lugar? Eu não parece, mas eu sou tímido. Quando eu chego num lugar que ninguém conhece, eu fico, parece que eu já sou baixinho, né? Parece que eu estou desse tamanhozinho assim, olha assim para cima, só tem gigante. É complicado. Então alguém vem visitar a tua igreja, aí a pessoa entra e sai. Pastor, quando é que vai ser o evangelismo? Já passou, irmão, você perdeu. Porque nascido do Espírito, ele tem uma visão diferenciada. Muita gente não entende ele. Não entende por que ele age daquela maneira. Então, uma das formas de a gente perceber a quantas vai o nosso nível espiritual é o quanto alguém chama você de doido pelo evangelho que você vive. Que hoje o evangelho paralelo, ele cresceu tanto que o evangelho da Bíblia é heresia. O evangelho paralelo, ele cresceu tanto que hoje viver o evangelho bíblico para alguns é heresia. Agora, os resultados estão aí desse evangelho paralelo. É casamento, pessoas caindo em adultério a toda hora, casamento naufragando. A gente fica até com vergonha de falar, né? Tu abre assim na mídia social, olha, coisas que você nem imagina no meio evangélico. Eu acho que o mundo está assim, ó. A gente vai pregar o evangelho para o mundo está assim, olha, você está pregando o evangelho para mim? Eu achei até legal. Quando vocês se converterem, aí eu posso ir na tua igreja. Por quê, irmão? O evangelho que permeia as mídias sociais está tão adulterado para atrair os carnais, que quando você prega o evangelho da Bíblia, ele está falando grego? Ué, vem cá, a tua igreja não tem festa da cabana, não? Ué, a tua igreja não tem festa junina, não? A tua igreja não tem coreografia, não? Então, inventaram um evangelho paralelo que agrada. E ai de você, se você não der oportunidade para o grupo de coreografia. Você sabe que vai perder umas 4 ou 5 famílias de uma vez. Pessoas nascidas da carne. E qual é a nossa função numa hora dessa? Quem é nascido do Espírito sabe qual é a sua função, irmão. Não pense que não sobrou para você, não. Amado, meu irmão e minha irmã, a tua função é incomodar o inferno.
Não tenha vergonha de pregar o evangelho da Bíblia. Sabe por quê, irmão, que eu estou falando isso? Eu já conversei com várias pessoas, e até no grupo de pastores, na reunião de pastores, eu ouço falar isso. Irmão, a gente fica ouvindo tanto o evangelho torto, que chega uma hora que parece que você que está errado. Quando a gente nasceu no evangelho igual a mim, não é tanto, porque eu falo, poxa, mas o evangelho de antigamente era assim e dava certo. Mas mesmo assim tu fica assim, igual João Batista quando estava preso, né? Manda perguntar se Jesus é ele mesmo ou se tem outro. João Batista perguntou, mas irmão, porque tu estava preso. Chega uma hora que o camarada é ele mesmo, não via mais Jesus. A mesma coisa, irmão, acontece. Então, é importante você entender o que Deus está falando nessa noite, que pega para todo mundo, né? Pega para geral. E uma das coisas é entender, se você vive o evangelho, você entender que se você vive o evangelho da Bíblia, você está inserido nesse versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ué, irmão, tu vai fazer isso aí? Porque, a tua igreja faz assim? Tem um versículo também que fala, né? O que é guiado pelo Espírito discerne bem a todo mundo, mas de ninguém é discernido. Então, amado, o que a palavra de Deus está falando nessa noite para nós é a gente vigiar, porque às vezes o inimigo tenta nos setar. Porque nós vivemos o evangelho da Bíblia, porque entendemos a importância do evangelho. E se a gente não focar no que a Bíblia fala, tem hora que a gente fica igual estava João Batista, né? Peraí, gente, será que eu estou certo mesmo? Está todo mundo correndo. Porque, irmão, o efeito manada é natural do ser humano, fazer o que todo mundo faz. Cortamos o cabelo igual todo mundo corta, usamos a roupa que é da moda, não é assim? E por aí vai, normal. Imaginou? Eu chegasse aqui com a calça bocassina dos anos 70, aquele sapato plataforma, vocês iam morrer de rir, porque está fora da moda. Eu estou colocando dessa maneira porque traz a mesma coisa do evangelho, irmão. Está todo mundo correndo na direção de um evangelho adulterado, e quando você vive o evangelho da Bíblia simples, leve, suave e eficaz, tem hora que, se você não entender isso, você vai bugar. Peraí, eu estou certo mesmo? Está todo mundo correndo para lá? Tu tem que dar uma parada. E nessa noite, Deus está falando no nosso coração, nesse capítulo 3, eu tenho certeza que se você, em casa, você lê de novo, ele vai falar ainda mais, porque o Espírito Santo, ele é mais, eu tenho certeza que nessa noite ele está nos edificando da importância de se entender que ser nascido do Espírito é algo diferenciado. E numa época como essa, que Paulo chamou de tempos trabalhosos, a proliferação de heresias é tão grande, que se você não focar na palavra de Deus, tem uma hora que você vai, será que eu estou certo mesmo? Irmãos, eu confesso que quando o irmão falou, teve uma hora que eu fiquei assim um pouquinho, poxa, foi na igreja do pastor Sebastião, e não teve uma hora que eu fiquei assim, ai meu Deus, eu fiquei assim meio, porque você é um misto de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, né? Porque criaram um novo evangelho, e o troço dá tão certo porque ele atrai a carne, e a maioria quer a porta larga, a facilidade, um evangelho que não confronte, um evangelho que não fala para você, meu irmão, tu quer ir para o céu? Não, pastor, o governo rouba muita gente, então eu botei um gatinho de luz lá, mas não, irmão, eu não, não, pastor, o governo também, eu botei meu gatinho de água lá, não, irmão, não, pastor, eu vim para Jesus aqui, queria saber se o irmão me aceita aqui, tá bom, mas é tua filha? Não é minha filha, não, é minha esposa. É tua esposa? Mas não, minha esposa começou a brigar comigo, eu larguei ela, aí Deus me deu essa aí é uma bênção. Aí ele quer que você fale para ele que está tudo certo, que Jesus é amor,
que a esposa dele que cuidou dos filhos dele, aturou ele, chato de galocha a vida inteira, agora ela está com um problema e agora ele arrumou uma nova, ele quer ouvir isso. Aí se você falar a verdade, ser fiel à mulher da tua mocidade, aí ele fala que você que é o herege, que Jesus é amor, e eu estou atrapalhando o amor dele. Então desse jeito. Aí daqui a pouco, aí tu vê lá, o irmão fulano de tal se suicidou, porque descobriu que o amor da vida dele trocou ele por outro. E você foi que abençoou aquela união, falou que ele estava certo, quando ele não mata ela, né? A inteligência das coisas, irmãos, é como o Salomão falou, às vezes é melhor você ir num velório do que numa festa, porque num velório você vê o fim. Está aqui a nossa irmã fulano de tal, o que aconteceu? Ela casou com um irmão lá, mais velho que ela, o irmão desconfiou dela, deu uma facada nela sem querer, mas uma facada só matou ela. É o que está na mídia, irmão. Tu vê isso toda hora na mídia, porque pastores não tiveram coragem de falar: meu irmão, está errado, irmão, sai disso, irmão, Deus não está nisso não. Porque o camarada encostou um poçante na frente da igreja lá, aí o pastor tremeu na base. Esse dia eu vi um vídeo, eu já até comentei isso, a Marília Mendonça entregando revelação numa igreja. Essa cantora que morreu esses dias, ela parou com o poçante lá. Imagina o dízimo da Marília Mendonça, quanto deve ser? O pastor falou assim: minha filha, não esquenta a cabeça não, vai cantando no mundo aí, e vai dizimando aqui, que Jesus te ama. E ela se sentiu tão crente, que no culto ela parece entregando a revelação. Só que a revelação que ela entregou foi para o próprio marido dela, né? É bom que não deu errado, né? Que você pega para outra pessoa, ela achava que ela era crente. Eu fico naquela palavra, irmãos. Jesus disse assim: muito de vós não queiram ser mestres, que receberão mais duros juízos. Irmãos, gente louco para ser consagrado a pastor. Irmão, eu tremo todas as vezes que eu tenho que pegar essa palavra para pregar, porque eu não posso ser mais doce do que Deus manda, não posso ser mais amargo que Deus manda, e não posso omitir o que está na palavra. E tem muita gente com medo de ficar sozinho, mudando a palavra. Pessoas que estão tão desconectadas com a palavra, tão preocupadas com o resultado, mas se esquece que Noé pregou mais de 100 anos, sagou a família, e ainda construiu uma arca. Pessoas que não conseguem se sentir aprovadas por Deus, se não houver uma multidão. Pessoas que não se sentem aprovadas por Deus. Se você é um pregador ou uma pregadora que não tem certeza que Deus fala na sua boca, é melhor você não pregar, porque você espera sempre que haverá multidão. Não, mas o apóstolo Pedro, quando pregou, 3.000 almas se converteram, mas teve lugar que eles pregaram, era só 2. Tem lugar que eles tomaram uma coça. E na ótica de algumas pessoas, Jesus foi um péssimo pregador. Foi. Imagina bem, irmão, ele passou 10 anos, o ministério dele pregando. Cego chegou, paralítico andou, mudo falou, leproso ficou curado, certo? Ele morre, ressuscita, foi visto por mais de 400 irmãos, correto? Então quando ele vai embora, quantos deveriam estar lá esperando o Pentecostes? Até porque toda a lei, todo o Velho Testamento apontava para o Pentecostes, que viria 50 dias depois da sua morte. Só tinha 120. Aliás, nem 120 tinha. Então Jesus foi um fracassado, porque para pregar 3 anos, fazer o que ele fez, e só 120 esperou o Espírito Santo ser derramado. O que é isso, irmãos? Pessoas que estão mais conectadas que agora tem escola para fazer a igreja crescer.
Até como você faz, técnica. Não tem técnica de vender? Eu nunca fiz técnica. Eu vi pessoas conversando. Tem camarada que é tão bom vendedor. Irmão, se bobear, você está no deserto, ele vende farofa para você e tu compra farofa no deserto. Você cheio de sede. Eu estou com sede, onde é que tem água? O cara chega com farofa, eu vou te dar essa farofa aqui, essa farofa vai matar a tua sede. E tu vai comprar a farofa do camarada. E tem gente fazendo técnicas de vender evangelho tão bem feita, que as pessoas vão, entendem, e aceita aquilo. Então, e eles vão vivendo tanto isso, que eles olham mais um manualzinho. Chegou um irmão assim, como é que eu faço? Ele falou, aqui eu vou fazer, tá. Oi, ô manto, terra, tudo bem? Esse aí é pentecostal, tem que falar assim com ele. É técnica. Peraí, a palavra fala. Não, irmãos, nem sempre haverá multidões. A minha preocupação é o que a palavra fala. Se você estiver consciente do que você está pregando, em paz com Deus, as ovelhas virão. Agora, se você está usando algum artifício, é sinal que você não tem consciência de quem fala na sua boca. Eu te aconselho a rever aí os seus conceitos e ver direitinho como é que está a tua situação, porque senão você corre o risco de ficar frustrado ou em depressão. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, que nós possamos estar ligados nessa palavra e meditar nisso que Jesus falou para Nicodemos. Nem sempre vão nos entender, estamos correndo numa direção ao contrário de muita gente, somos salvos pela loucura da pregação, e nessa hora, mais do que nunca, precisamos estar conectados com a palavra. Eu convido os irmãos a orarem neste momento. Bondoso, soberano, glorioso Pai, eis aí a tua palavra que foi pregada. Ó Deus, dá-me graça, Senhor, para que eu possa, meu Deus, viver a tua palavra, ainda que às vezes, por falar a tua verdade, eu seja desprezado ou chamado de louco. Pai, dá-me graça para que eu possa sofrer perseguições, a indiferença das pessoas que são inerentes a quem prega a tua palavra. Pai, dá-me graça, meu Senhor, para que eu continue correndo na mesma direção, caminhando para o céu, mesmo que muitos corram em direção ao contrário. Ó Deus, sei que são os últimos dias da tua igreja, Pai. Precisamos, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, estar conectado com a tua palavra. Ó Deus, dá-nos graça para ir até o fim, sofrer as aflições como bom soldado de Cristo, ó Pai. Ó Deus, dá-me graça, meu Senhor, para olhar para o nosso alvo, mesmo que às vezes venhamos a pisar nos espinhos e nas pedras, mesmo que às vezes, ó Pai, formos desprezados por alguém, por viver a tua palavra. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.